Olá, paz do Senhor Jesus. Paz, queridos. Essa aqui é a nossa segunda aula. Hoje nós estamos conversando sobre sexualidade feminina. Foi um bate-papo fantástico que você vai poder acompanhar e que te abençoe, que você multiplique essa verdade, desfrute dela, que seja muito abençoador para ti. Deus te abençoe profundamente em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Bora pra aula. A gente precisa entender isso. Deus não criou o ser humano para a perdição. Deus não criou o ser humano para a desgraça. Deus criou uma unidade familiar a fim de abrigar nessa unidade familiar, nesse casal, nessa família, a glória dele. Então, é inteligente da nossa parte a gente se estudar, a gente se conhecer, saber como Deus nos criou, como é que funciona a nossa estrutura, para que a gente saiba se desenvolver, manifestar, fluir na nossa melhor forma, né? E assim também no casamento. E eu sei que, na verdade, uma grande resistência que nós temos e tivemos ao longo desse tempo todo se dá por causa do sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é a mistura de outras filosofias dentro da narrativa religiosa, né? Então nós temos um exemplo, o cristianismo, nós temos os fundamentos do cristianismo, nós temos uma maneira de entender a Bíblia, né, que chama de teologia, né, a maneira de estudar as escrituras e de nos pronunciarmos. Só que muitos outros irmãos, muitas outras pessoas começaram a fazer o quê? Tomar outras formas de pensamento para tentar entender a Bíblia. Começaram a pegar outras ideologias, outras formas de se compreender espiritualidade, religiosidade, metafísica, esse tipo de coisa, e começaram a transportar para o universo da narrativa bíblica. E isso se chama sincretismo. É a mistura de outras filosofias, de outras formas de pensar, misturada à maneira da Bíblia se expressar, né? Isso é o sincretismo. Então, por causa do sincretismo, né, muitos líderes, muitos mestres da palavra começaram a fazer o quê? A trazer uma separação muito enfática acerca daquilo que nós devemos experienciar como filhos de Deus, como cristãos, né? E que não pode ter nada que diga respeito à nossa humanidade, porque tudo aquilo que diz respeito à nossa humanidade foi colocado na caixinha dos pensadores mundanos, foi colocado na caixinha dos pensadores filósofos. Então, tudo aquilo que, por exemplo, Platão dizia, conhece-te a ti mesmo, né? E por causa dessa frase de conhece-te a ti mesmo, muitos líderes religiosos começaram a bloquear a ideia e a necessidade de nós nos conhecermos a nós mesmos. E aí a psicologia começou a ser malignizada, demonizada na igreja. Eu não sei aonde você congrega e como é que funciona hoje, né? Mas ainda hoje, de um modo muito geral, nas igrejas, quando se fala de psicólogo, hoje está mais comum, mas era muito incomum, era muito ruim falar de psicologia na igreja, porque parece que ofendia a espiritualidade crística. Parece que se você falar que alguém tem problema no estômago, tudo bem, ele no endócrino. Se ele tem problema de próstata, é muito bom ele no urologista. Mas se ele tem algum tipo de distúrbio emocional, é capeta. Você tem que orar. Você não pode ter distúrbio de cabeça. Se você tem problema nos olhos, você vai para o oftalmo. Mas se você tem algum tipo de problema mental, você não pode ir no psicólogo. Você não pode ir no psiquiatra. Você não pode cuidar da sua psique. Você não pode ir num profissional que vai te ajudar a se entender como gente. Porque parece que em algum momento isso começou a ofender a narrativa cristã, começou a competir. Não tem
lógica isso, mas começou a acontecer isso. E por causa disso, nós fomos nos emburrecendo, nos embrutecendo em relação ao autoconhecimento. E a negação do autoconhecimento tem trazido grandes desastres, grandes dificuldades, grandes problemas para as relações. Porque eu não sei como eu funciono, não sei do porquê algumas coisas comigo são diferentes do que acontece com os outros, não sei do porquê a minha esposa funciona da forma que ela funciona, eu não sei me relacionar com o indivíduo, eu sei me relacionar com a ideia. Só que nós não somos ideias, nós somos pessoas. Em um momento, a gente vai se chocar com as pessoas por trás das ideias. E por causa disso, a gente precisa aprender a como se comportar, aprender a cuidar um do outro, aprender a se cuidar. Então, falar sobre sexualidade não seria só isso, mas como são os tópicos mais críticos nas relações, né? A gente pegou as coisas mais críticas para a gente conversar, né? É importante para que a gente comece a trazer uma mudança de pensamento, né? Nesse respeito. Então hoje nós vamos falar sobre a sexualidade feminina, amanhã sobre a sexualidade masculina e assim por diante. Nós vamos trabalhar esses temas aqui. Então, sexualidade feminina, como é que funciona? Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar é quebrando um tabu, né? E é uma coisa que a gente vem batendo de modo recorrente. E qual é o tabu mais conhecido em relação à sexualidade feminina? A primeira é que mulher não gosta de sexo. Essa história de mulher não gosta de sexo é uma ideia da ideologia do machismo, tá? Isso aconteceu num período, essa ideia, aonde as mulheres, elas não eram cogitadas, não eram consideradas no ambiente sexual. A mulher era simplesmente um objeto sexual. Quem tirou a mulher desse lugar de subalternação sexual foi o Evangelho. Porque o único lugar, a única religião que defende mulher e que coloca a mulher dentro de uma narrativa igual na vida sexual, tá? É o Evangelho de Cristo. Não existe outra religião que faça isso de um modo decente, de um modo digno. Tanto que a palavra de Deus fala o seguinte em relação à sexualidade do casal, né? Primeiro a palavra fala, olha, vocês não fiquem longe da vida sexual, não parem a sua vida sexual, não desrespeitem isso, tá? Sem um propósito, sem um motivo. Não quebrem uma cadeia de uma sequência sexual sem um motivo. E qual é o único motivo que deve ser o suficiente, o plausível para que você pare, tá, por um certo período a sua prática de intimidade sexual? O motivo da oração, o motivo da consagração. E tratado de modo mútuo. Ou seja, a mulher de acordo com o marido e o marido de acordo com a mulher. Então, a Bíblia, ela inclui a mulher com a mesma importância que o homem tem na atividade e na relação sexual, certo? Então, a Bíblia traz isso, o Evangelho traz isso. O Evangelho, a Bíblia, tá? Ela ordena isso de um modo muito tranquilo. Mas o mundo não era regido pelo cristianismo, embora nossas bases ocidentais foram levantadas, né? O nosso conceito de mundo foi levantado em cima do pensamento judaico-cristão, né? As bases da sociedade são levantadas em cima dos fundamentos da sociedade judaico-cristã. A gente passou, obviamente, períodos e períodos onde a mulher sofreu grande repressão, né? E aí, no meio dessas coisas todas, a mulher não era considerada, né? E por que eles falavam que a mulher não gostava de sexo? Primeiro porque a mulher nunca era respeitada como mulher. A mulher era tratada como objeto sexual, né? E não tem como uma mulher gostar disso, né? E aí o que acontecia? A mulher se desgastava tanto quanto o homem
na sua lida. Durante o dia o homem ia para a lavoura, ia fazer suas coisas, ia carpinar, ia plantar, né? E a mulher ficava em casa cuidando de todas as outras coisas, cortando lenha, levando, cozinhando, pegando água, levando para casa, né? Cuidando das crianças, roupa, comida, aquele desgaste enorme. Quando chegava a noite, ela não tinha direito de estar cansada. E ela começava naturalmente a evitar. Só que o homem era bruto, sempre com uma estrutura maior do que a mulher, obrigava, né? Era um ambiente, boa parte das vezes, muito hostil, e outras partes das vezes não era nem hostil porque a mulher simplesmente ela cedia o corpo, ela não estava interagindo, ela não estava participando, ela era uma boneca inflável de carne e osso, entende? E aí, a partir disso, começou a trazer sobre a mulher de casa o estigma do quê? Mulher não gosta de sexo. Quem é que gosta de sexo? As mulheres do bordel. Então os caras deixavam de ter relação com as suas esposas, que a relação com a esposa era para procriar, porque ela não gostava de sexo. E eles iam ter as suas farras sexuais lá nos bordéis. As mulheres de verdade que gostam de sexo estavam lá. E aí o que aconteceu? Para que as mulheres de casa não fossem confundidas também com as prostitutas, elas tinham comportamentos absolutamente distintos, porque elas queriam manter sua dignidade. E esse ato foi se aprofundando nessa separação, foi ganhando uma distância muito grande e gerando uma ideia, gerando estigma. A mulher não gosta, um paradigma e um estigma de que mulher não gosta de sexo. E isso é a primeira coisa que a gente precisa quebrar no nosso imaginário, e tanto no imaginário masculino quanto no imaginário feminino. Mulher gosta sim, precisa sim, sente falta sim. É claro que nós, como homens, temos uma carga de testosterona muito maior, né, do que tem no corpo da mulher. Então, a nossa necessidade, o nível da nossa necessidade de sexo é muito maior do que o da mulher. O nosso nível de necessidade sexual, ele é mais fisiológico, tá? Por causa das descargas emocionais, hormonais e tal. O nível de necessidade de sexo para a mulher não é tanto fisiológico, é mais emocional e psicológico, tá? É relacional. A gente não precisa estar necessariamente envolvido emocionalmente, de modo geral, tá? Para poder sentir atração ou uma condição favorável para uma intimidade sexual. A mulher já é diferente. A mulher, o valor sexual para a mulher tá aplicado, tá garantido, tá construído em cima de outras coisas. Entendeu? Em cima de outras estruturas. Isso não significa que a mulher não goste e que a mulher não precise. Significa que ela funciona de uma outra forma. Significa que ela tem outros caminhos por onde o sexo faz sentido para ela. Porque a maneira que o sexo faz sentido para o homem é uma. A maneira que o sexo faz sentido para a mulher é outra. E se isso não ficar claro entre o casal, até porque é um assunto que a maioria dos casais não conversam, né? É um tabu, é vergonha, né? A gente aprendeu a ter vergonha de falar disso, né? A gente foi ensinado pelas narrativas falsas acerca da sexualidade, né? Por causa das distorções da sexualidade, a não conversar, não falar, né? Inclusive, não é comum que o casal converse sobre isso entre si. Uhum. Né? Quando conversam, geralmente acontece depois de muitos anos de casado, né? Depois de muitos anos de intimidade, depois de muitos anos de uma relação sexual ruim, Uhum. né? Que um não sabe o que o outro gosta, Uhum. que um não sabe o que o outro não gosta. Uhum. Né? É aí que você começa a conversar um pouco, a ver uma coisa ou outra, né? A entender uma coisa ou outra, né? Tem mulheres que sofrem durante anos com a dor durante o ato,
Simplesmente porque não tem lubrificação. Uma coisa que qualquer lubrificante íntimo comprado em farmácia resolve. Mas não é conversado, não é falado sobre isso. Sim. E também há um embrutecimento tão grande de entendimento que algumas mulheres têm vergonha ou são reprimidas quando buscam esses tipos de recursos, né? Eu conheci, um exemplo, um homem que que agrediu emocionalmente muito sua esposa. A esposa ficou muito ofendida porque ela já estava passando por uma série de problemas, né, de saúde, tinha que tomar uma série de medicamentos e por causa disso o seu corpo estava diferente, ela não sentia tanto desejo sexual, mexeu na libido, entendeu? Mexeu e começou a trazer um ressecamento para o corpo, né? E aí, mas tudo bem, né? E ela começou a sentir dores na hora da relação íntima porque estava muito seco, né? E aí então eles começaram a se conversar, tudo, e teve um dia lá que o marido, eles conversando e tal, e eles falaram, então, será que hoje à noite, né, a gente pode ter intimidade, tudo? Ela falou, pode, não, tá tranquilo. Ela nunca se negou, aquela coisa toda. Só que aí ela foi numa farmácia, algum lugar, e comprou um lubrificante. E antes do ato, antes deles se deitarem, ela passou o lubrificante. E ele olhou todo esquisito, falando, o que é isso aí? Ah, é não sei o quê. Na cabeça dele, lembra do que eu falei? Da mentalidade da prostituta, da mulher que gosta de sexo, da sem vergonha e da de casa. Ele tinha a ideia de que a mulher que é um pouquinho saidinha e que usa algum tipo de produto é alguém que está pervertida, alguém que está, entendeu? E ele foi muito pesado na maneira que ele falou com ela, na maneira que ele se comportou, e isso a agrediu, né? E isso trouxe uma dor entre o casal, né? Até que ele entendeu, né? Graças a Deus, o negócio foi mudando, se conversaram, se perdoaram e se alinharam de novo, né? Mas isso acontece de um modo muito recorrente, e nesses dias, entendeu? Hoje acontece, entendeu? Então é muito importante a gente quebrar esse tabu de que mulher não gosta de sexo, tá? Mulher gosta de sexo, sim. Mulher precisa de sexo, sim. Só que a maneira que a mulher ela funciona sexualmente é diferente do homem. Como é que a mulher funciona sexualmente? A primeira coisa, como nós já falamos, é que, diferente do homem, o sexo para a mulher não está ligado simplesmente a uma questão fisiológica. Tá também, claro. Né? Deus nos criou com toda a estrutura biológica, fisiológica, hormonal, né? Com inclinação, com desejo, né? Para a vida sexual, claro, né? Mas a inclinação, o contato que a mulher tem com o sexo, as lentes por onde ela olha o sexo, ou a maneira que o sexo é uma lente para ela, para que ela veja outras coisas, né? Que o sexo é uma forma de você observar a sua relação, é diferente da mulher para com o homem. Então, a mulher é um exemplo. Como nós já falamos, ela precisa que o ato sexual tenha a ver necessariamente com a qualidade da relação, na maioria dos casos. Enquanto eu preciso deixar isso aqui estabelecido também. Nós estamos falando em linhas gerais, tá? Em tudo que a gente conversar, sempre haverão exceções, beleza? Tanto para um lado quanto para o outro, quanto para bem quanto para mal. Sempre vai haver exceção. Eu estou falando daquilo que é de um modo geral, tá? Em linhas gerais, certo? Então, em linhas gerais, tá? Desconsiderando aquilo que é diferente ou não, tá? A mulher, ela tem na sexualidade a celebração da relação, a celebração da saúde da relação, de modo que, se não está bem entre eles, se alguma coisa não está legal
não está legal entre o casal, a sexualidade não vai estar bem. Ela não vai estar bem para desenvolver a sexualidade, né? Ela não vai levar de um modo legal isso, porque para ela o sexo é absolutamente emocional e tem valor pessoal. Quando, por exemplo, o casal não está bem, e o marido, porque é empurrado pela testosterona, por outras coisas também, mas enfim, ela é empurrada pela testosterona, busca sexo, para ele tem um valor que a gente vai conversar amanhã, para ele é uma coisa, mas ela se sente mal. Eu não consigo. Ela se sente mal, porque ela fala, puxa, a gente não está bem, e aí mesmo a gente não estando bem, ele quer sexo, e aí ela se sente um objeto. Foi um ogro o dia inteiro, aí agora tá querendo. Entendeu? Daí que surge, né, esse pensamento. Exatamente. E muitas vezes o cara que estava com a vida corrida, ou que aconteceu alguma coisa, nem prestou atenção, nem percebeu que aconteceu algo entre. Porque... Ou percebeu, mas como para o homem o valor da sexualidade é diferente, para ele não tem importância se eles não estão bem, ou se ela foi grossa com ele. Ele fisiologicamente precisa da relação, então ele busca ela e pronto. Agora, para a mulher, o valor está contido no decorrer da relação, no decorrer do dia. Até no próprio ato em si. O homem ele é mais pronto, mais rápido, né? O corpo responde rápido à interação do sexo. Agora, a mulher, ela precisa necessariamente das preliminares, do aquecimento, da carícia, né? do aquecimento, para que o corpo dela esteja pronto para a relação em si, para o ápice da relação, né? Então é necessário que se perceba, né? Tanto a mulher perceber o marido, né? Respondendo como o Marcão falou, dentro das necessidades, né? Não negando ao marido, né? A sexualidade, quanto o marido também perceber a sensibilidade que a mulher necessita dentro da sexualidade. Né? Que tem a ver, como a gente está conversando aqui, com a natureza da relação, com a saúde da relação. E é por isso que nós começamos ontem falando sobre a comunicação. Porque se não há uma comunicação saudável entre o casal, se não há uma integralidade de valores, se eles não entendem que estão debaixo de uma aliança, a aliança iguala os dois, de que eles precisam entrar numa relação sem orgulho e não ficarem reféns um do outro, não ter medo da relação. Se essas coisas que nós conversamos ontem não for uma prática do casal, eles nunca vão conversar sobre isso. Não vai chegar o momento onde ela vai estar constrangida com alguma coisa e ela vai poder falar assim, ó, o seguinte, ó, eu fico quando a gente vai ter relação, eu gosto do nosso tempo, mas olha, eu acabo perdendo a vontade por causa disso, né? Eu não estou conseguindo lidar com o fato de que está acontecendo tal coisa, e para a mulher é muito mais sério, porque o que acontece? Por isso a comunicação é fundamental, querido, é fundamental. Porque o que pode acontecer? De repente, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Um dia, a mãe do cara vai lá na casa deles fazer uma visita, certo? A sogra. Aí, a sogra se sente muito à vontade, porque o cara não dá limite, o cara não estabeleceu os valores, não conversou com a mãe, não, entendeu? Não fez nada disso para tentar ser político, aquela coisa toda, enfim, não importa qual o motivo. Ele não deixou os limites de cada um claro, né? Os limites da mãe, claro, no casamento, na vida dele agora, né? E aí ela chega lá e ela começa a falar algumas coisas que desagradam a esposa do cara. E a mulher vai conversar com o cara
E ele fala, não, você não vai querer que eu brigue com a minha mãe, você está querendo colocar contenda entre a gente, você está querendo... Tá entendendo? Só que o papel dele como marido é defender a esposa. Ou ele se omite, né? Não, eu não vou. É minha mãe, eu preciso honrar, né? Ele vai para um negócio mais polido, né? Outra coisa que seja. Você sabe que é difícil, né? Ele vai comendo pelas beiradas, né? Para não ter o confronto. Né? Não precisar colocar limites. E aí o que acontece? Ela se fere. Por quê? Porque ela se sente desonrada, ela se sentiu trocada, diminuída, traída. Entendeu? Porque no momento onde ela estava na casa dela, com a família dela, construindo o lar dela, veio uma outra pessoa e falou alguma coisa que a ofendeu e ela não foi defendida dentro da casa. Pela única pessoa que deveria fazer isso, o marido. Entendeu? E ela se sente trocada. Aí tudo bem, a sogra vai embora e tal, ela fica meio azeda aquele dia e os dias se passam. E na cabeça do cara, tá tudo bem. Estão comendo, estão pagando as contas, tem uma lutinha aqui, outra ali, mas tá tudo certo, fomos na igreja, louvamos a Deus, batemos palminha, tomamos a ceia, top, legal. Só que aí na hora da intimidade, ela tá fria, ela não tá legal. E ele fica assim, cara, mas o que tá acontecendo? Né? Por quê que tá desse jeito? Por que ela não quer? Né? Tá tudo bem, as contas estão pagas, a gente conversa bem, é que de repente tem alguma coisa que não foi conversada. Porque para ela, a relação está comprometida. Porque ela foi desconsiderada e isso não foi tratado. Entendem, gente? E aí isso interfere na sexualidade, porque a sexualidade para a mulher fala de identidade. Sexualidade para a mulher fala do papel dela, de quem ela é. E ela quer ser única, ela quer ser celebrada desse modo. E isso vai para muito além do que ela pode imaginar. Isso que nós estamos conversando, é claro que a gente está trazendo de um modo claro que é a conversa, mas de um modo geral a mulher não pensa nisso, porque não tem a ver com o que ela pensa, tem a ver com o que ela é. Ela age dessa forma, ela sente, ela intui, ela se emana desse jeito, entendeu? Essa é a estrutura básica dela, né? Então, desse modo, se não há uma conversa, se não há um lugar onde o casal fala, olha, é o seguinte, tem uma coisa que está mexendo com a gente. Há 2 meses atrás, né, aconteceu, né, daquele parente, ou uma outra situação, coloquei a sogra porque é uma situação normalmente muito comum de acontecer, a gente já atendeu vários e vários casos, onde essa foi a tônica, né? Então... Pode ser várias, pode ser coisa do trabalho, entendeu? Questões ministeriais, pode ser questão financeira, preocupações, isso, enfim, tá? que não falta, né, hoje em dia. Exato. E em algum momento, de repente, ela se sentiu não legal, atingida, entendeu? E isso comprometeu a sexualidade porque tinha alguma coisa que ela esperava do marido e o marido não fez, ou fez exatamente o contrário, né? Se ela não falar, fica difícil, tá? E se o marido não perguntar, não tiver o interesse, não apenas em... E aí que entra uma outra questão. Não apenas em resolver a sexualidade, mas resolver a saúde da esposa. Se ele não tiver essa ideia, esse propósito, se ele não tiver isso como alvo, né? Dificilmente ele vai atingir o coração dela, porque a mulher... Ela percebe quando o cara está querendo se livrar de um problema para ganhar o sexo. E ela percebe quando o cara está interessado nela. Uhum. E a maioria das mulheres se esfriam emocionalmente porque elas não percebem interesse nela. Elas sabem que, tipo assim, não, vamos resolver esse negócio logo, para que a gente resolva esse negócio logo aí, e a gente vai lá e plá, e acabou. Entendeu? E ela tá assim, e eu no meio disso aí? E eu? Como é que fica eu? Você não vai me ver? Eu vou continuar com essa dor? E mulher tem um problema de ser subliminar, né? Ela sempre quer que a gente ache ela escondida nas dores dela e tal. E a gente tem muita dificuldade com isso. Eu, particularmente, tenho muita, né? E a gente é claro com isso, né? Eu sou muito atento, eu procuro observar sempre a minha esposa, nosso ambiente, o que pode estar acontecendo ou não. E ela já sabe,
que tipo assim, se depender de entrelinhas para entender alguma coisa, não dá. Eu falo para ela, se você quiser que eu entenda alguma coisa, fala. Tá? Porque eu não sou bom de entrelinhas. Aquilo que eu entender, eu vou me esmerar. Eu vou fazer o que for preciso para eu conseguir te atender, para eu conseguir ser aquilo que eu preciso ser. Caso contrário, não nem adianta cobrar de mim. É injusto. Né? Eu preciso saber. Eu preciso estar qualificado daquilo para poder corresponder. Né? Então, ela sabe que eu estou dentro. Ela sabe que eu estou disposto. Mas a maioria das mulheres não tem essa certeza do marido. E aí o sexo acaba ficando comprometido. Então a sexualidade feminina, ela exige uma saúde relacional, ela exige um olhar muito objetivo e intencional do marido para a relação. Tá? E quando ela percebe isso, ela se abre, porque ela sabe que ela é amada de fato, e ela está num ambiente seguro, e aí ela se sente mais confiável para tratar as coisas que precisa. Ela se sente confiável para poder falar daquilo que está sendo legal, daquilo que não está, né? Ela não fica sujeita à conversinha de amiga de serviço, que a gente sabe que uma das coisas que tem mais destruído hoje em dia casamentos, né? Hoje em dia as mulheres têm traído de um modo assustador, né? E aí de repente pode surgir alguém falando, ai, mas que papinho machista, só homem pode trair, mulher não pode. Não é que mulher não pode, é que Deus não criou, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou na mulher uma coisa que não colocou no homem. Acho que é importante você falar disso aqui, ó. Toda vez que eu falo disso nos seminários, as mulheres vibram, entendeu? Que é importante na questão emocional da mulher. Assim, do começo aqui, sim. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, certo, queridos? Quando Deus nos criou, Deus colocou coisas muito próprias dele em nós, homens, né? Seres masculinos, para que funcionemos como homens, como seres masculinos. Do mesmo modo, Deus colocou coisas na mulher para que ela funcione perfeitamente como um ser feminino, como mulher, certo? E Deus nos criou para manifestarmos imagem do Senhor. Somos imagem e semelhança, reflexos de um Deus invisível. E se Deus colocou em nós a imagem da força, da guerra, da luta, da hombridade, da masculinidade, da direção, da firmeza, do limite. Se Deus colocou coisas muito específicas em nós, para que nós, na nossa parte, no nosso destino profético, construíssemos e manifestássemos coisas muito importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, também Deus fez com a mulher. E se existe algo que Deus colocou dele sobre a mulher, assim como ele nos investiu de poder, de força, de tudo isso que a gente está conversando, de ousadia, de intrepidez, o homem é aquele que se arrisca mais, o homem é aquele que tem menos medo, que se dá a coragem, da mesma forma que ele colocou essas coisas em nós, Deus colocou na mulher um negócio chamado pureza, pudor. Então, é por isso que é ruim ver um homem falando palavrão. Mas quando você vê uma mulher falando palavrão, é mais agressivo. E não é porque nós somos machistas, no sentido pejorativo da palavra. É porque Deus colocou na mulher uma porção de santidade. Deus colocou na mulher um pudor. Deus colocou na mulher uma pureza que nós só podemos ver e perceber na mulher. Então, quando a gente vê uma mulher fora do seu destino profético, fora da sua atuação, fora da sua estrutura de criação, a gente se choca. Do mesmo modo que é chocante para nós vermos um homem acovardado, homens chorões, homens afeminados. E quando eu falo de homens afeminados, eu não estou falando de homossexual. Eu estou falando de homem covarde.
Eu estou falando de homem que não abraça a vida, que se esconde, entendeu? Homem mesquinho, gente que faz futriquinha, entendeu? Esse tipo de homem dá nojo. Você quer estar longe de gente assim, tá entendendo? Porque é um homem que foge da sua estrutura original, foge daquilo que Deus criou. Então, quando nós olhamos para a mulher... Aliás, só para poder deixar isso bem claro, de fato não tem a ver com homossexualidade isso, porque muitos homens homossexuais, eles lutam as suas batalhas. Né? Eles vão lá e defendem aquilo que eles acreditam, eles dão a cara a tapa, né? Eles fazem aquilo que eles precisam para defender aquilo que eles julgam o certo. Então isso não tem a ver com opção sexual, isso tem a ver com a hombridade, com o homem sendo fluindo no caráter do homem, né? na masculinidade do homem. Né? Então, o que acontece? No caso da mulher, a mulher é um ser sensível e cheio de elementos que não está sobre a gente, né? Está sobre ela. E aí, quando o homem não percebe isso, ele não consegue lidar direito com a feminilidade da mulher, né? Eu ia falar uma outra coisa que eu acabei me perdendo aqui, tá? Mas é importante que a gente saiba que cada um tem a sua estrutura. E Deus colocou, então, na mulher aquilo que eu chamo de alcunha da santidade, né? Que é um padrão de lisura moral que não se encontra no homem. Então, um homem que trai é feio, é horrível, é uma coisa pesada, mas a mulher que trai é vexaminoso, porque ela carrega e ela manifesta a imagem de Deus. Ela tem um pudor que o homem não tem. Ela tem a guarda de valores e ela percebe o mundo como o homem não percebe, né? Uma mulher, um exemplo, de um modo geral, as mulheres, elas são incapazes de entender a mentalidade masculina. Por quê? Porque é uma estrutura de valor e de pudor de criação completamente diferente. Nós carregamos algo que elas não carregam e vice-versa, né? Um exemplo, um homem, ele é capaz de ter relação com uma outra mulher amando a sua esposa. Aí na cabeça da mulher tá assim, como é que ele pode falar que é amor, que ama, se ele tem coragem de se deitar com outra? Tem 10 anos que eu ouço o Marcão falando isso, não entendo até hoje. Que sentido faz isso? Para mim não faz sentido nenhum. Entendeu? Para o homem, de um modo, em linhas gerais, como estamos conversando, em linhas gerais, é só uma questão fisiológica. Pô, tô com vontade, passou uma boa azuda. Deu mole, se ele puder, ele pega. Não sendo filho de Deus, aquela coisa toda que tá conversando, certo? De um modo geral, em linhas gerais, né? E quantos casos a gente não escuta, né, do cara que tem caso com fulano e tal, mas não larga a família, não larga a esposa. E aí daquela treta, porque em algum momento aquela menina lá que estava sendo amante acreditou que ele ia largar. Ele falou, não, eu não posso fazer isso. Eu amo a minha esposa, né? Você vê isso em seriados, você vê isso... Porque a cabeça do homem funciona desse modo, ele consegue se envolver sexualmente com uma outra pessoa e está emocionalmente ligado à esposa. Mas a mulher, quando ela se envolve sexualmente com uma outra pessoa, é porque ela fez uma cisão emocional. Porque para a mulher, o sexo está ligado necessariamente à relação, necessariamente ao relacionamento, necessariamente ao trâmite, à fidelidade, a uma série de coisas. A estrutura de pensamento de ser do homem é muito diferente da mulher, certo? Então, entender o pensamento da mulher é muito importante. Entender que ela não consegue ouvir tudo que nós falamos, porque para a mulher é diferente, né? Um exemplo, nós pegamos um caso já, vários, né? Mas vou falar de um. Depois eu falo isso aqui. Fecha que senão vai estragar. Pegamos um caso, né? Isso acontece aos montes, né? Mas aonde o marido e a esposa tinham um trato deles conversarem tudo entre eles sobre qualquer coisa que acontecesse. Qualquer coisa que acontecesse.
E aí, então, o cara tinha problema com pornografia, né? E aí um dia a mulher pegou, outra vez a mulher pegou, e aí na terceira vez ela não pegou, ele que foi falar pra ela, entendeu? E ela, que legal que você falou pra mim, vamos fazer isso, aquela coisa toda. Na quarta vez, já começou da treta, né? Tá. Na quinta vez ele veio falar comigo. Falou, pastor, é o seguinte, eu tô com um problema com a minha esposa aí, porque eu acessei pornografia e nós temos um trato da gente comentar um com o outro tudo aquilo que acontece, é um pacto de fidelidade nosso, né? E só que ele falou, eu não sei como é que vai ser de eu falar isso com ela, porque não é a primeira vez, não é a segunda que está acontecendo isso, e enfim. E aí eu conversei com ele o seguinte, eu falei, olha, é muito legal vocês terem esse coração de fazer isso e tal, mas eu vou falar, a primeira coisa, eu tenho certeza que esse papo partiu dela, não partiu? De fazer essa aliança, esse pacto? Ele falou, foi. Eu falei, porque mulher quer controlar. É natural. Deus não criou várias Evas para Adão, Deus criou uma. E ela quer ter certeza, a Eva lá de dentro da mulher quer ter certeza de que não tem outra. E ela quer fazer de tudo para controlar o teu olho, para controlar a tua mente, para controlar, porque ela sabe que você pensa diferente dela. Ela sabe que a sua estrutura de funcionamento é diferente. Ela quer garantir, tá, de todas as formas, que você não saia do controle dela, tá? E é natural, a mulher vai querer controlar, tá? E eu falei, só que qual é o problema disso aí? Quando você chegar nela agora e falar, olha, aconteceu de novo, ela não vai vir de braços abertos falando, olha, como meu marido, ele é arrependido, como ele é quebrantado, como ele é fiel. Não! Ela vai falar, pô, até quando? Eu não sou suficiente? Porque vai acontecer na cabeça dela. Ela não vai entender que não tem nada a ver com ela. Na cabeça dela, só tem a ver com ela. Para ela não faz sentido ter vida sexual direitinho e tal, e o cara ir pra pornografia. Ela fala, não, o problema é comigo. Entendeu? Isso ofende a mulher. Por quê? Porque ela tem uma estrutura de ser diferente. Ela não aguenta escutar que tem outra pessoa. Que o homem olhou para outro lugar. Que o homem sentiu outro. Ela sabe que todos nós, homens, vamos sentir. Passou uma mulher bonita, a gente vai ver. Tá? Ela vai saber de tudo isso. Mas ela não quer conviver com a ideia de que, de fato, aquilo chamou a atenção, de que, de fato, ela está disputando nos seus olhos ou no coração um lugar. Ela quer ser única em todos os níveis, de todas as formas. Tá? Então, e isso também interfere na sexualidade, né? Porque a maneira que a mulher usa e vê o relacionamento é diferente da maneira que o homem vê a sexualidade, né? Então, é muito importante que esses valores sejam entendidos pelo homem e falados pela mulher. A mulher, ela precisa aprender, você mulher que está por aí, não sei se você está, porque eu estou vendo poucos aqui hoje, né? Mas, se tiver, você precisa aprender a falar, falando, olha, eu sou desse jeito, funciono desse jeito, ou eu não funciono de tal jeito, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, tem coisa que é interessante, tem coisa que não é, e isso precisa ser conversado, né? A sexualidade feminina precisa ser um assunto entre o casal, né? Precisa ser algo conversado quando necessário, né? Porque tem coisa que você vai acertando na caminhada, né? Você casa, o casal vai se ajustando sexualmente, né? O marido vai aprendendo como funciona a mulher, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que eles gostam, né? Como é que funciona a dinâmica, né? Da relação. Vai se ajustando, mas quando se percebe que tem alguma coisa que está faltando liga, que não está conectando, tem que conversar. Se você, marido, está percebendo, você tem que falar, olha, eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa conversar que eu não sei o que é.
E se você, mulher, está sentindo alguma coisa que percebe que o marido não está percebendo, ou que vocês estão percebendo, mas você sabe o que é, você precisa ser honesto e falar, olha, eu sei o que está acontecendo entre a gente. O que está acontecendo é isso, e podem ser diversos motivos. O ano passado, a gente estava conversando sobre esse mesmo assunto e e pedimos um feedback, né? Fala pra gente aí os motivos que de repente interferem na sexualidade feminina e tal. Aí teve uma pessoa que mandou um depoimento pra gente falando assim, cara, a mulher não conseguia ter sexo, intimidade sexual com o marido, porque o bilau do cara fedia demais. O cara não lavava direito as paradas, entendeu? Sabonete, gente, pelo amor de Deus. Sabonete só. A mulher não conseguia chegar perto do cara, só que ela também não falava. Entendeu? Ela ficava constrangida de falar, cara, seu negócio... Cara, põe água nisso aí, põe sabão nisso aí pra que a gente consiga fazer alguma coisa, entendeu? Difícil. Então, precisa falar. Então, não tem alguma coisa? Precisa falar, gente. Principalmente quando for querer usar. Tem que lavar e tem que lavar melhor mesmo. Entendeu? Tem que ser. Mas olha só, gente, graças a Deus, né, a forma como nós vivemos hoje, só não busca informação quem não quer. Né? Só não tem acesso à informação quem não quer. Antes, para você ter acesso à informação, principalmente cristã, sobre sexualidade, você tinha que conversar pessoalmente com o seu ginecologista. Meu Deus, ou com um pastor que era cheio de religiosidade, cheio de amarras, né, religiosas. Hoje em dia, gente, você tem acesso a conteúdo bom, de qualidade, de sexualidade, de forma clara, né? Com pessoas que são cristãs, com pessoas que são extremamente bíblicas, homens e mulheres de Deus mesmo, que falam abertamente sobre o assunto. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como tratar isso, como cuidar daquilo, né? Então, inclusive depois a gente pode até mandar lá no grupo, né, o Instagram de algumas pessoas, para vocês seguirem, para vocês consumirem o material, porque a gente fala sobre isso no curso, mas não é um assunto que a gente se aprofunda, não é um assunto que a gente vai fazer live falando sobre sexualidade da forma como... Porque já tem pessoas falando sobre isso. A gente também pode, clara, mas né? já tem. Já tem material muito bom por aí, né? Então, busquem informação, tá? Busquem informação. Não se permitam viver uma vida mediana dentro da aliança do casamento. Porque a sexualidade é para ser desfrutada a dois. Né? A gente volta lá na aula de ontem, quando a gente falou sobre comunicação, quando a gente falou sobre a aliança. O zelo da minha aliança com o Marcão é fazer tudo ao meu alcance para benefício dele. O zelo dele é fazer tudo ao alcance dele para o meu benefício. E dentro da sexualidade, da nossa intimidade conjugal, é a mesma coisa. Eu não tenho sexo com meu marido para o meu bel prazer. Né? Ele não tem sexo comigo só para satisfação dele. Um quer satisfazer o outro, um quer se satisfazer no outro. A maior plenitude da relação sexual dentro da aliança do casamento é que os dois desfrutem da plenitude disso, juntos. Né? Um sabendo que o outro gosta, um tendo, literalmente falando, um tendo prazer no outro. Né? Então, é necessário que a gente faça tudo ao nosso alcance. Né? Quando o Marcão vê que eu não estou bem, ele se preocupa comigo. Mulheres, não neguem sexo ao seu marido. Sim, mas quando ele percebe que eu não estou bem, ele já tem bom senso suficiente para saber que eu não estou bem. Ele não vai me forçar a algo vendo que eu não estou bem emocionalmente, ou espiritualmente, ou fisicamente. Um dia que eu estou muito cansada, um dia que aconteceu, que ele sabe que eu tive uma semana atarefada, ele tem bom senso. Da mesma forma quando eu vejo que às vezes ele está preocupado com alguma coisa, que ele não está bem com alguma situação, porque isso também afeta a sexualidade do homem, tá? Eu também tenho bom senso, né? Quando eu percebo que ele não está bem emocionalmente, que ele precisa do momento íntimo comigo, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance
para trazer esse momento de satisfação para nós dois, principalmente daí para ele, tá? Então, o zelo na aliança, ela nos faz olhar para a sexualidade não apenas como sexo, não apenas como cama, mas como conjunto, né? Um satisfazendo o outro plenamente, e passa dentro da plenitude na sexualidade também. Então é muito importante isso, né? Obrigado. Então a sexualidade feminina, ela não é um bicho de 7 cabeças. Se a gente for conversar e se a gente for entender a mulher, se a mulher falar, se o casal conversar sobre isso, é muito importante, gente, é muito importante, tá? Uma outra coisa que também é bem comum de ter atritos e crises, né, na sexualidade feminina, é que, lembra que a gente começou conversando sobre a mulher que foi rotulada como que não gosta de sexo e ela foi proibida de fato de falar que gosta, porque quem gostava eram as prostitutas e ela não queria se misturar com isso, ela não queria ter a imagem dela de digna manchada. Uma outra coisa é que, por causa dessa separação, por causa do pudor, por causa disso que Deus colocou na mulher, né? Muitas mulheres, erroneamente, tá? Induzidas por causa de uma religiosidade meramente estrutural, denominacional, uma religiosidade vazia, né, de espiritualidade, por causa de sofisma, por causa de uma série de coisas, muitas mulheres, elas têm dificuldade de, por exemplo, ter intimidade sexual numa posição que não seja tradicional. Então, para muitas mulheres, por causa da maneira que foi tratada a sexualidade, tem que ser no escuro, tá? Debaixo da coberta, e papai e mamãe. Não pode mudar, não. Se mudou, não, isso aí é coisa de mulher vadia. Porque não, isso é coisa de mulher vulgar, de mulher baixa. Já teve situações, né, onde o marido queria experimentar a mulher viver, né, essa sexualidade, né, de um modo mais abrangente, viver isso, viver, desfrutar disso, e tranquilo, né, com tudo isso, mas ela não se sentia bem. Toda vez que ele pedia para ela mudar de posição, ela ficava assim, mal. E isso também começou a afetar, porque ela precisava de uma cura de consciência, de uma cura emocional, ela precisava de uma quebra de paradigmas nesse negócio. E aí ela teria que fazer o quê? Um acompanhamento com um pastor que não fosse rendido à religiosidade vazia, e de repente ter um trabalho psicológico, né? Ir num psicólogo para ajudar a tirar essas travas e tal, para que ela pudesse se sentir digna tendo relação sexual em outras posições que não fosse só a tradicional, onde o marido pudesse satisfazer, ela pudesse satisfazer, né? De outras formas também, e não perceber a indignidade daquilo, né? Não perceber que ela estava fazendo um negócio, estou fazendo um pecado, né? E é um negócio muito ruim isso. Então, a sexualidade feminina, como ela foi desconsiderada por muito tempo, ela precisa ser olhada de um modo intencional por nós, como casais, né? E é por isso que a gente traz esse assunto à tona, tá bom? Porque são assuntos que precisam, de fato, de atenção. Eu quero só ler um texto aqui do nosso... Temos o devocional Amante Amada Cristo, um devocional para maridos. São 52 meditações onde o homem... tem 52 expressões do Cristo para com a igreja, a fim de que ele aprenda a amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque isso está escrito nas Escrituras. E na primeira lição, a gente fala sobre o homem começar a inserir na relação um tipo de contato que separe a mulher do sexo. Então, a nossa orientação é, pelo menos... 2 vezes, que seja no mês, entendeu? Tenta deitar com a esposa e dar carinho para ela, sem pensar em sexo, no sexo com a penetração, porque isso é fazer sexo,
estar junto, abraçar, dar um beijo na testa, fazer um carinho. Quando ela perceber você fazendo isso e perceber que você não está atrás de sexo, você vai ver como vai que vai mudar a relação de vocês, tá? Porque ela vai olhar, cara, ele tá me enxergando, ele tá me tocando por causa de quem eu sou, não por causa do que ele quer. Entendeu? E isso é muito importante para a mulher. Ela se perceber vista, apreciada. É claro que mulher gosta de ser, como é que chama? Olhada, buscada e desejada sexualmente. Claro, claro. É uma das coisas que Deus colocou na mulher. A mulher gosta de se sentir gostosa, atraente, entendeu? Sensual. Ela gosta de se sentir desejada, entendeu? Ela gosta, mas quando ela só é desejada sexualmente, ela começa a se sentir ferida na sua identidade, porque ela não é só sexo, ela é um ser, né? Então a ideia é que o homem comece a caminhar de um modo adequado dentro desse lugar aí. Tá bom, meus queridos? E é natural que a mulher, quando você fizer isso, homem, né? Que a sua esposa, né? Ela vai se sentir... O que você tá querendo? Pode ser, Né? Tipo, tá querendo alguma coisa, né? Mas ó, hoje não tem. Ô Marcão. Oi. Ô pastor. Isso foi uma das perguntas que a minha esposa fez. O que você tá querendo? Ai, não é? Exatamente, cara. Você tá querendo alguma coisa, hein? Você tá querendo o quê? É sempre assim, mulheres, não é sempre que a gente tá com segundas intenções, não, tá bom? Nós somos santinhos. Não, a gente melhora. Pergunta assim, o que você... Ou então pergunta assim, o que você aprontou? Você tá muito bonzinho. Você tá trocando sexo pelo quê agora? Exatamente, porque a mulher não está acostumada a ser apreciada, principalmente dentro dos nossos lares. Isso não pode acontecer. E quando a gente começa a caminhar nesse lugar, a relação começa a ganhar um outro nível. Porque por mais que o homem ame a mulher, não importa a gente amar do nosso jeito. A gente tem que amar da maneira que ela se sinta amada, né? É por isso que também, em muitos aconselhamentos nossos, o cara fala assim, rapaz, o que mais que essa mulher quer? Eu faço de tudo que ela precisa, eu pago água, eu pago luz, eu compro as coisas que ela precisa, e não sei o quê. Eu me mato por causa dessa mulher, eu morro por causa dela, e tal. O que mais que ela quer? Ela quer se sentir amada. Porque aquilo que o homem faz, não necessariamente mostra para ela que ela é amada. Mostra para ele que ele a ama, mas não mostra para ela que ela é amada. Porque uma mulher não se casa para que o homem pague água, pague luz, pague luz. Isso ela faz sozinha. Ela se casa para ter relacionamento, né? Então, quando o cara começa a olhar para ela de um modo intencional, de modo que ela se perceba vista, a relação começa a ganhar um outro contorno, né? Porque aí o homem consegue, de fato, mostrar que ama, né? Da maneira que ela ama. A hora que você estava falando aí que a mulher tem outras maneiras de sentir, né, atração pelo sexo e tal, a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, né, você não sente mais desejo por mim, mais prazer? Ela falou, eu sinto você, assim, em questão do sexo, de você me abraçar ou só me beijar. Então, assim, foi de encontro com o que vocês estão falando aí mesmo. Não é o ato, muitas das vezes, né? Mas é um carinho, um toque, um beijo, um abraço, um cheiro, né? E ela falou exatamente isso aí, que eu me sinto mais, assim, atraída quando você me abraça, quando você me beija, cheira. Então, vai de encontro mesmo. Exatamente. Tem outras mulheres que elas se sentem atendidas e atraídas. Pode parecer bobagem, mas não é, gente. Quando o cara conserta as coisas em casa. Aqui em casa não tem esse problema. Aqui em casa não tem esse problema porque tudo é eu que conserto. Entendeu? Então, depender disso, hein? Tá feliz. Né? Mas, o que acontece? Tem casos em que a mulher fala, o meu marido é um banana. E não sei, ela fica doida. E não é porque ela quer que o cara seja um super-homem, ela quer só que o cara, que aconteceu alguma coisa, que o cara atenda, né? Tipo assim,
precisa fazer alguma coisa, o cara se levanta e vai e faz, né? Ela vê que tem um homem dentro de casa, e ela começa a perceber, e ela, naturalmente, porque Deus colocou isso na mulher, ela sente necessidade de honrar isso, ela sente felicidade, entendeu? Pode atender lá, fazendo um favor, gatinha. A gente está usando para gravar o celular, filho. Vai lá. Vai lá, Gigi. Estamos acabando já. Vai lá. Então, queridos, é muito importante isso, é muito importante, é muito legal. Obrigado pelo testemunho de vocês aí. É muito jóia. Alguém colocou aqui, Tem ó. uma pergunta aqui, ó. Gostaria que comentassem o porquê das igrejas não falam sobre a sexualidade. Já ouvi dizer que essa não é a função da igreja. Sim, a função da igreja é falar de tudo aquilo que diz respeito à humanidade, tá? Aí, uma coisa é falar do púlpito, né? A função da igreja não é falar de nada daquilo que não seja importante para Deus, certo? As igrejas não falam de sexualidade porque falar de sexualidade não traz dízimo para a igreja. Falar de sexualidade não é uma coisa que faz a roda religiosa girar. Tem um livro que eu escrevi chamado O Substituto, tá? Que é do nosso seminário Homens de Honra. E nesse seminário, nesse livro, eu falo sobre pragmatismo religioso. De um modo geral, o que aconteceu? As igrejas aprenderam uma maneira de fazer culto, de prender o seu público, sem ter que tocar em assuntos que para eles não são interessantes. Entendeu? Por quê? Sexualidade está tão na Bíblia quanto dízimo e oferta. Mas por que eles falam de dízimo e oferta e não falam de sexualidade? Porque sem dízimo e oferta não se mantém um prédio, mas sem ser falar de sexualidade você mantém. Ou fala-se de sexualidade num congresso de casais e sempre trazendo uma conotação cômica pro negócio, né? Entendeu? E não trazendo a sensatez, não trazendo a prática, né? Relacional, sim, cotidiana. Exato. Né? Outra, e tipo assim, Hebreus 13, 4, diz o seguinte, seja... Põe a Bíblia aqui, por favor. Olha só o que diz. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra seja o leito entre todos. Sabe? E fora esse texto, tem tantos outros que falam de sexualidade, mas não é interessante para a espiritualidade religiosa. Porque, outra coisa, a Bíblia, a mesma Bíblia que fala de dízimo e oferta, eu não estou falando contra dízimos e ofertas, tá bom, queridos? Isso é bíblico, tá? De fato tem o seu valor natural e espiritual, não estou falando contra. Eu só estou falando da disparidade e do pragmatismo religioso, né? Da mesma forma que tem dízimos e ofertas na Bíblia, né? Também tem o Efésios 5:25. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, né? Mas eu não vejo os pastores de púlpito olhando para os seus homens da igreja e falando, como é que está a sua vida de oração na sua casa com sua esposa? Sua esposa tem sido amada, como é que você tem feito isso? Isso não é falado, mas está na Bíblia. Então, não é essa desculpa de que não é assunto da igreja, a igreja não existe para falar disso, é conversa de religioso que só usa a Bíblia para fazer aquilo que dá retorno financeiro e manipula as pessoas para ficarem presas a eles, tá? De repente não é nem por mal, é o que aprendeu desse jeito, mas faz mal igual, tá? Temos que falar sim, e temos que usar a plataforma ou o púlpito para falar daquilo que está contido nas Escrituras e que é santo ao Senhor. A sexualidade do casal é santa ao Senhor, o casamento é santo ao Senhor, a família é santa ao Senhor. Entendeu? A nossa comida é santa ao Senhor. 1 Coríntios 10:31, olha o que está escrito. Quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória do Pai. Você acha que se comer e beber, que é algo tão trivial, tão cotidiano, nós devemos fazer para a glória de Deus e é digno de orientação? A sexualidade não é? Claro que sim. Então vamos continuar aqui. Todas as igrejas devem... Quem está falando? O nosso pastor sempre assim
já conversou comigo também, Sim. e já conversou com alguns irmãos a respeito de sexualidade na igreja, né? Aham. E o que ele sempre passou para mim, quanto para os outros irmãos, que a gente não tem que ter quantidade, a gente tem que ter qualidade e prazer, igual você falou. Sentir prazer e fazer a pessoa também ter prazer, você entendeu? Aham. Então ele falou, muitas das vezes tem alguns irmãos que acham que é quantidade. Não é quantidade, é qualidade, né? Aham. Porque também você... Isso depende, quantidade e qualidade, depende do casal, né? Porque tem gente, tem homem, que se ele puder ter 3 vezes durante o dia, e todo dia, eu conheci um cara que ele era plugadão assim, ó. Se ele pudesse, era manhã, tarde e noite no pelo ali, ó. Tá entendendo? Eu conheci um cara, e a mulher já não, cara. A mulher, ela era tipo assim, cara, se eu puder não ter, eu fico feliz. Entendeu? Ela tinha problemas hormonais, uma série de coisas, entendeu? Então que teve que chegar no consenso, né? Dela procurar uma ajuda técnica, né? Profissional, poder tomar medicamento para ajudar na libido e tal, e ela poder atendê-lo, sentir atração, sentir desejo e conseguir tê-lo, entendeu? Então, de repente, a qualidade para alguns também depende da quantidade. Né? Então é tudo uma questão de conversar e de ajustar o casal. Tem casal que ele pode fazer uma vez cada 2 meses e isso não afeta ninguém. E tá tudo bem, eles se entendem, tá ótimo. Entendeu? E tá tudo bem, porque eles têm um nível de relacionamento, de qualidade, que quando acontece é uma festa, e é uma coisa boa, e é uma coisa que aconteceu porque é fruto daquilo que eles já vivem no cotidiano e tá tudo bem. Então esse negócio de quantidade e qualidade tem a ver muito mais com um ajuste do casal do que simplesmente com um jargão que pode ser dito aí e de repente travar alguém ou numa coisa ou num pensamento ou no outro, tá? Mas continuando aqui então, ó. Todas as igrejas deveriam ter um ministério de casais preparado para tais assuntos. Sim, todas as igrejas. Esse é um dos motivos pelo qual nós fazemos o seminário, aquele curso que vocês participaram, né, Verônica? Do mentoria conjugal, né? É claro que ali a gente passa aqueles 28 disciplinas preparando o casal para isso, né? Para que eles sejam capazes de aconselhar. Né? Mas de se aprofundar nesses assuntos, compete a cada casal mergulhar nisso e ser habilitado para falar da sexualidade com frequência e com propriedade, né? Creio que a falta desse assunto também tem uma parcela na questão dos divórcios na igreja. Completamente. Não tocar nesse assunto, né, faz com que os divórcios ocorram aos montes, né? Porque se é negligenciado pela liderança, por que não vai ser negligenciado pelo casal? Se no púlpito a gente não ouve falar contra o divórcio, não ouve os líderes dando testemunho ou incentivando os maridos e as mulheres a cuidarem das suas vidas sexuais, a cuidarem da sua família, se a gente não ouve isso de um modo recorrente, né, o pessoal que está sendo ministrado, que está sendo orientado, não vai aprender da importância para isso. Né? Acho que isso não faz parte da espiritualidade, entendeu? Então, mas é isso aí, queridos. Eu quero orar, quero liberar vocês, tá? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse bate-papo tão gostoso, que tenha sido abençoador, edificante para todos, e que essas verdades se multipliquem na igreja, se multipliquem no meio dos ministros, no meio dos casais, no meio das famílias, para que haja saúde, para que haja plenitude, Senhor. Assim nós oramos, abençoando a noite, o descanso de cada um dos nossos irmãos, de cada família, e que o Senhor, Espírito Santo, ilumine os olhos de entendimento de cada esposa, de cada esposo, para que eles venham desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Assim nós oramos gratos, consagrando tudo a Ti, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Amém, meus queridos. Amém. Então até amanhã, às 19h40, novamente. Tá bom? Muito feliz de estar com vocês nesse nosso bate-papo aqui. Tchau, queridos.